Hoje pela manhã nós vamos dar continuidade à série de mensagens, Coragem para fazer parte. E eu vou sair de férias no dia 19, então eu ainda tenho mais um domingo com vocês aqui e a gente vai conseguir encerrar essa série de mensagens. Então hoje nós vamos falar sobre seja parte com o seu todo. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Vamos ler apenas o versículo 1 e o 2. Perdoe a minha voz. Algumas pessoas ontem no PGzão falaram: pastor, você não está com frio não? E eu realmente não estava com frio, estava ali qual é o nome daquele negócio? Não é lareira, não, é fogueira, isso aí. Estava lá perto da fogueira, então não estava sentindo frio, mas hoje a voz já está toda embargada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, com toda a reverência, mas ainda assentados, leiamos a palavra de Deus, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, abra as nossas mentes para entender, abra os nossos corações para aprender e ouvir tudo que o Senhor tem a nos dizer essa manhã. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, convictos, com a plena certeza de que o Senhor falou com a gente essa manhã. E que nós possamos sentir a Tua presença do primeiro louvor ao último, Senhor. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos e pedimos, fala com a gente essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Na primeira mensagem sobre faça parte, nós aprendemos que o convite do Evangelho é sairmos desse nosso individualismo pessoal para uma compreensão de todo, ou de fazer parte de algo que nós vamos chamar de reino de Deus. O primeiro discurso, a primeira mensagem que João Batista, aquele que veio antes de Jesus, ele começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando você vai observar o que Jesus fala nas suas primeiras mensagens, ele repete o discurso daquele tão querido homem, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando ele nos ensina a orar, ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês forem orar, não é se vocês forem orar, mas quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vem o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. No final ele encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Ou seja, todo o convite que temos, quando nós pensamos como indivíduo, é que esse indivíduo se soma a um grupo que é representado por esse reino, que representa esse reino. Então, nossa igreja Batista do Bingen, ela é uma representante, ela faz parte do reino de Deus. Assim como a igreja pentecostal do Cuspe de Deus, que está lá no Irã, pregando o evangelho lá, ela é uma agência, ela é uma representante do povo de Deus, ou seja, do reino de Deus. Então isso precisa ficar muito claro em nós, quando nós pensamos em fazer parte. Nós não fazemos parte de um CNPJ, nós não fazemos parte de um projeto, nós não fazemos parte de uma ideologia, nós não fazemos parte de um partido político, nós fazemos parte do reino de Deus. E isso precisa amplificar a nossa capacidade de entender tudo que Jesus fez. Porque Jesus quebrou muitos paradigmas, sim ou não? Sim, ele quebrou um monte de regras, ele quebrou um monte de
conceitos vazios, porque ele estava focado no reino de Deus. E isso não deve ser diferente no século 21. Isso não pode estar em pouca evidência no século 21. O reino continua sendo contrário a qualquer tipo de sistema, a qualquer tipo de linha humana de raciocínio. Enquanto os homens nos convidam a pensar de uma forma, Deus e o seu reino nos aponta para outra. Por isso que eu precisei falar sobre uma série de mensagens sobre faça parte desse reino. Agora, uma vez que a gente entendeu isso, eu preciso te convidar a pensar sobre o quanto custa isso. Quanto custa fazer parte? Veja, eu não estou falando quanto custa a salvação, ou quanto custa para você entrar no reino, para você entrar nos céus. Eu estou dizendo, quanto nos custa fazer parte deste reino? O que nos custa? Por isso a série de mensagens hoje, se eu não estiver errado, seja parte com o seu todo, e a noite é com o seu tudo, não é isso? Isso, com tudo. E hoje eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre fazer parte e como você vai fazer parte. Ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas isso não é um convite só do apóstolo Paulo, te convidando a se entregar como um todo a Deus. Isso é um convite que você encontra lá em Deuteronômio 6, quando Deus manda Moisés ensinar o povo, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus com o quê? Com o quê? Com todo o vosso coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Vejam, o que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui não é nada menos, nada mais do que uma repetição daquilo que Deus falou ao seu povo, quando ele estava entregando ao seu povo a tão esperada terra prometida. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Agora, eu preciso contextualizar um pouco o capítulo 12 de Romanos. O que acontece? Romanos é uma carta a uma igreja que Paulo não conhecia. Ele sabia que existia o povo cristão em Roma. Ele nunca tinha ido até lá, mas ele desejava ardentemente no seu coração conhecer Roma, conhecer os irmãos e fazer uma terceira viagem missionária e usar Roma como um ponto de apoio para isso. Então ele escreve, não uma carta qualquer, porque a carta aos Romanos, na verdade, é um tratado teológico. Os 11 primeiros capítulos da carta, Paulo vai trazendo tudo aquilo que ele entende e defende quanto ao cristianismo. Alguns pensadores chamam a carta aos Romanos do Evangelho segundo Paulo. Porque do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai trazer a consciência de que o homem é pecador, que o homem se afastou de Deus, que o homem, mesmo querendo fazer o certo, não consegue e acaba fazendo o errado, que o homem é incapaz de se encontrar com Deus por si só, que o judeu e o gentio, na verdade, são coiguais, são iguais, porque eles são pecadores da mesma forma, o judeu com a lei e o gentio sem a lei, e ele vai trazendo, explicando e mostrando, e então nós chegamos no capítulo 5, onde nós ouvimos algo interessantíssimo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí nós começamos a entender que Paulo vai trazendo a consciência dos romanos, que esse Jesus que veio, pelo qual nós somos salvos pela fé nele, ele derrama a graça dele sobre as nossas vidas, e essa nossa incapacidade de Romanos 7, de viver de uma forma coerente com o que achamos justo e certo, ela literalmente é ultrapassada em Cristo, superada em Cristo.
e isso nos torna apto a ter um relacionamento com Deus pacífico. Depois de expressar toda a compreensão dele sobre a salvação de Deus, sobre a redenção de Jesus, sobre a nossa incapacidade de buscar a Deus, sobre a sabedoria de Deus, se nós lermos, por exemplo, o versículo 33 do capítulo 11, ou seja, versículos antes do capítulo 12, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse resumo, esse fechamento do capítulo 11, é justamente um fechamento dizendo: não tem como. A sabedoria de Deus, ela vai muito mais alto do que a nossa capacidade. O perdão de Deus vai muito além dos nossos pecados. A graça de Deus é muito mais do que superabundante sobre os nossos pecados. É impressionante ver esse Deus, é o que isso Paulo está dizendo. E diante disso ele diz: agora, à luz desta compreensão, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. É o que Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Só que traduzido para o século 21, tá? By Tiago. E ele está dizendo o seguinte: entreguem suas vidas como um sacrifício a esse Deus. O custo da salvação foi pago por Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João Batista sobre o Cristo. O Cordeiro, como Cordeiro imolado, morto, como diz João em Apocalipse capítulo 2. Desculpa, 1. O preço foi pago por ele. Ponto final. Não tem nada que você possa fazer, nada que eu possa fazer para merecer o céu. Sim ou não, gente? Sim. Você já conheceu alguém, uma pessoa muito boa? Muito boa? Tem um monte, né? Algumas. Mas essa pessoa muito boa, que você vê e olha para ela com muito carinho, porque ela é uma pessoa que se destaca pela piedade, pela bondade, essa pessoa, ela é detalhada de pecados. Sim ou não? Sim. Questionável. Ela está rendida aos seus pecados. Muitas vezes essa pessoa quer fazer o bem e ela não consegue fazer, ela acaba se jogando ao mal. Mas aquilo que ao homem foi impossível fazer, Cristo fez. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos, não é seja parte com o seu todo, para que você tenha uma entrada neste reino. Seja parte com o seu todo, porque você faz parte desse reino. É porque nos foi concedido. Olha que interessante, gente. É depois de fazer um resumo de tudo que Deus fez, que Paulo acrescenta à igreja como ela deve ser. Olha o que acontece em Deuteronômio 6, como eu falei para vocês. É depois que Deus tirou o povo do Egito, mandou as 10 pragas, destruiu aquele povo opressor, abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo durante a caminhada no deserto. O texto diz que as sandálias não se arrebentaram, as roupas não se desgastaram. Foi depois desse processo que Deus apresenta um convite: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Paulo, ou quando a palavra de Deus nos convida a entregar o todo, ele nos convida a entregar o todo a partir da consciência do que já foi feito por você e por mim. Se você inverter essa ordem, você cria um problema. Se você não entender que quando eu sou convidado a dedicar, a viver, a morrer, para fazer parte desse reino, por fazer parte desse reino, se eu inverter isso, eu crio um problema teológico nisso. Todo o povo de Deus,
ele foi convidado a se entregar, se dedicar, a obedecer, a viver pelo que foi feito. Lembra as festas? As festas de Israel? Páscoa, tabernáculo, da colheita. São 3 festas que o judeu tinha que fazer todo ano. Todo ano, todos os judeus, todo mundo tinha que se reunir em Jerusalém para prestar uma festa, um culto a Deus, uma grande celebração. E aí a resposta é o seguinte: uma hora os seus filhos vão chegar para vocês e vão falar assim: papai, por que nós fazemos isso? E como que Deus ensina a responder quando é a festa da Páscoa? Porque com mão poderosa Deus nos tirou da opressão do Egito e nos levou para a nossa terra. Ou seja, quando nós pensamos no todo, a primeira coisa que nós precisamos deixar entrar nos nossos corações é que o meu todo é uma resposta do todo dele. É porque ele entregou tudo. O que você tem de mais valioso na sua vida? É o seu carro? É a sua casa? É a sua conta bancária? É a sua empresa? Você troca o seu filho por alguma dessas coisas? Não é o seu irmão, não, é o seu filho, tá? Porque irmão, um monte de gente trocava, né? Tem gente aí que estava doando, irmão, não precisa nem dar nada, não, né? Estou doando, não precisa me dar nada de volta, não. Mas olha que interessante, gente. Deus deu o seu Filho para que as nossas incapacidades fossem supridas. E isso para mim é muito forte, porque antes do Felipe nascer, que é o meu primogênito, eu não sabia que eu era capaz de amar alguma coisa como eu amo os meus filhos hoje. Eu não sabia que existia aquele tipo de amor, essa espécie de amor. Foi quando o Felipe nasceu, e agora a Sofia, e agora também a Lara, é que a gente conseguiu entender que existe isso. E aí ele pega esse filho, que ele ama de uma forma talvez mais perfeita, e ele entrega esse filho. Por isso que é a profundidade da riqueza e sabedoria de Deus. Então, quando a gente caminha quando a gente tem uma caminhada no reino, ou numa comunidade cristã, e nós caminhamos pensando no que eu vou fazer para que Deus faça por mim, isso se torna um grande problema, entende? Não, eu vou caminhar na igreja para que eu seja abençoado, eu vou caminhar na igreja para que eu seja protegido, eu vou caminhar na igreja para que Deus me dê uma esposa ou um marido assim assado, eu vou caminhar na igreja para não ir para o fogo do inferno. Todo esse processo, todas essas ideias de por que eu faço, precisam ser aniquiladas pela certeza de que eu faço porque Ele fez. Ponto. Depois que a gente entende isso, a gente começa a perceber os incentivos que Jesus vai dando na sua caminhada. Por exemplo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 22. Você já deve ter conhecido, já deve ter visto essa passagem. É a passagem do jovem rico na narrativa de Lucas, né? Porque Marcos e Mateus também fazem essa narrativa, que diz o seguinte, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que interessante, gente. Você entende a tristeza desse homem? Se você não entende a tristeza desse homem, você é muito mais espiritual do que eu provavelmente. Porque imagina uma pessoa que dedicou a vida dele ou recebeu uma grande herança, e esse cara
é sedento por Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele quer conhecer Jesus, ele é um cara religioso, ele obedeceu à lei, ele faz tudo o que tinha que fazer, então ele descobre que tem um rabino mudando a história do mundo, passando por Jerusalém, ele corre até esse rabino e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no seu reino, para estar no seu reino, para ter a vida eterna? E Jesus fala assim: obedece os mandamentos. Ele fala: não, isso eu já faço. Ele: então tá bom. Então, entrega o seu todo. Não, pastor, você falou errado, entrega o seu tudo. Não, é o seu todo. Porque a única coisa que realmente precisava ser entregue ainda não estava entregue, que era o seu coração. Mas, pastor, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso de Lucas 19. Quando depois dessa narrativa, você encontra Zaqueu. Todo mundo lembra de Zaqueu? Rabinho, você lembra de Zaqueu? Ótimo, Rabinho. Ele encontra um publicano riquíssimo. O publicano era o político de hoje, tá? E aí você escolhe o político que você quiser. Uns vão pensar em um lado, outros vão pensar em outro. Escolhe o que você acha pior. Pensa esse cara em cima de uma árvore querendo ver Jesus. E ele vira para esse cara, que você acha o cara mais corrupto do mundo, e ele fala assim: fulano, eu não vou citar nomes, eu vou almoçar na tua casa hoje. Você ia falar: pô, esse Jesus aí é meio estranho. Agora eu entendi de onde que ele tira dinheiro para ficar passeando pelo mundo afora aí, falando de Deus. E aí ele vai, ele senta, e ele come, ele conversa. E o resultado dessa conversa é esse homem que você julga ser o mais corrupto do mundo, fala assim: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Por que ele aceita metade de Zaqueu e pede tudo do rico? Porque a problemática não é no quanto aquela pessoa está dando. A problemática é o que ela está dando. O problema aqui inserido no texto é que Jesus nos convida a dar o todo. É entregar o coração. Quase que eu tomei um tombo por causa de um parafuso, gente. É entregar o coração como um inteiro. E não fragmentos desse coração, e não partes, e não aquilo que eu acho justo, ou aquilo que eu acho ser necessário, mas ele como um todo, do jeito que ele está. Então o coração daquele jovem rico estava pegado demais ao dinheiro, e ele fala: me dá isso. O coração de Zaqueu talvez estava apegado à vergonha, ou qualquer outra coisa. E para fechar esse conceito, a gente tem agora 2 capítulos à frente, a oferta da viúva, que as pessoas iam e entregavam grandes riquezas no gasofilácio. E aí veio uma viúva pobre com 2 moedinhas, coloca ali as suas moedinhas. E Jesus fala o seguinte: quem mais deu foi essa mulher. A cabeça dos discípulos era: peraí, Jesus, quem mais deu foi o Robson, que botou aquele sacão de ouro ali. E aí ele falou: não, quem mais deu foi ela, porque ela entregou pela motivação do todo. Quando nós entendermos isso, vamos começar a olhar para aquilo que fazemos para Deus com outros olhos. Veja: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis a vida de vocês como um culto a Deus. Como um sacrifício a Deus. Como uma oferta a Deus. A partir daquilo que Ele já fez por nós. E o que na nossa compreensão, a minha compreensão hoje, está faltando à igreja do nosso tempo, do nosso século, não é
conteúdo bíblico mais. Teve uma época que conteúdo bíblico era algo que você precisava realmente se esmerar para obter. Você tinha que gastar dinheiro com livro, você tinha que estudar muito, gastar muita energia. Hoje não. Hoje, com 3 cliques, você tem os maiores pensadores, os maiores teólogos bíblicos ao seu dispor. Então não nos falta conteúdo bíblico, nos falta consciência do que foi feito. Olha que interessante, gente. Tem um livro chamado A Cruz de Cristo, que nos confronta com um princípio. É tudo parte da cruz. Tudo parte do sacrifício feito. Então ele começa a trabalhar nos nossos mentes e corações que o discurso dos discípulos estavam sempre pautado na ressurreição de Jesus, também, mas principalmente na morte. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, quando ele fala sobre a Santa Ceia. Vamos rapidamente lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 25 diante. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai o quê? A morte do Senhor Jesus. Os discípulos os apóstolos cravaram no coração dos discípulos o seguinte: ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Sabe o que eles estão fazendo? A gente comemora essa festa, porque quando a gente era escravo no Egito, Deus veio com mão poderosa e nos libertou. Por isso que os discípulos, o discurso do discípulo é: ele morreu por você. Ele morreu por você. Viva a partir desta consciência. Ele morreu por você. Viva a partir dessa certeza. Alguém foi moído para que você tenha vida. Por isso que nós somos convidados a participar deste reino, entregando todo. Porque nos foi dado um exemplo. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Dessa forma eu faço, porque eu amo o Pai. Essas coisas eu vos digo, e essas coisas que eu digo não são minhas, mas o Pai me mandou falar. Isso que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas eu faço porque o meu Pai me mandou fazer. Toda a lógica de Jesus, ela não está sendo apontada para nós. Observa. Ele não fala: olha, gente, eu estou fazendo isso porque eu amo você, tá, Cátia? Ele está falando, ele faz assim, ó: olha, Cátia, eu estou fazendo isso porque eu amo o Pai, e o Pai me mandou fazer isso. Então, quando nós caminhamos, nós precisamos entender que Jesus foi o maior exemplo que nós podíamos ter. E o maior exemplo que podíamos ter, ele fala o seguinte: eu faço, eu obedeço, eu falo, porque eu amo o Pai. Ou seja, eu sou todo do Pai. Eu amo o meu Pai de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha capacidade. É isso que ele vai dizer lá em João capítulo 4, quando os discípulos chegam com comida e falam assim: Senhor, come. Ele falou assim: não, outra comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. E aí eles pensam: mas será que alguém trouxe comida para Jesus? E ele falou assim: a minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Alguém que se entregou
por inteiro. E aí você vai começar a observar essas pessoas que conseguem olhar para o exemplo de Jesus e ser constrangidos por esse exemplo. E aí eles começam a falar palavras como: porque para mim viver é lucro e o morrer? Morrer é lucro e o viver é Cristo. A vida que hoje levo, eu levo na fé no Filho de Deus. Porque eles tinham a consciência, como o apóstolo Pedro agora vai nos ensinar, que nós fomos comprados não por coisas perecíveis, como ouro e prata, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 19 e 20. Isso tudo, irmãos, é para trazer a nossa consciência que se nós caminharmos nesse reino, pensando não no que Ele já fez, mas no que Ele vai fazer, talvez caminharemos distante do que o Evangelho nos convida. Paulo, ele começa o discurso, a segunda carta de Coríntios, dizendo: porque o amor de Cristo me constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu sempre confundo morreram com morrerão. Morreram. E ele morreu para que nós que agora vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. Percebe como que o discurso dos apóstolos está ensopado do que Cristo fez por eles? Está carregado daquilo que já foi feito, daquilo que já foi pago, daquilo que Deus fez por nós. Então somos impulsionados a isso. Somos constrangidos, como Paulo diz, a isso. Somos convidados, simplesmente convidados. Quem quiser, texto, né, gente? Lucas 8, quem quiser, se alguém quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou nesse processo, ou seja, fazer parte nos custa algo, mas nos custa algo que já foi literalmente feito por nós. Somos constrangidos. É como alguém que te deu um presente extraordinário, te deu um carro. Pensa num carro caro aí. Qual é o seu carro, Jorge? O Jorge está sem carro, verdade. Carro caro aí, pensa em algum. Ferrari. Quero te dar uma Ferrari. Cátia. Sem amassar, Cátia. Ferrari. E aí a Cátia ganha aquela Ferrari, fica feliz pra caramba. E o dia que essa pessoa que deu a Ferrari para ela, porque não vai ser eu, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, falou assim: eu quero, você dar uma carona? A Cátia falou assim: poxa, mas gasolina, quanto está a gasolina agora? Agora baixou, né? Isso aí, 6,70 e pouco. A gasolina está cara, né? Será que ele vai me ajudar com a gasolina? Você entende o que a gente faz hoje? Será que ele tem mais a me dar para que faça sentido eu entregar, servir, me dedicar? Será que faz sentido, em alguma esfera da vida, caminharmos por aquilo que Deus vai fazer por nós? Não faz. Biblicamente é uma incoerência. Não é o convite que Ele nos dá. Pelo contrário, Pedro falou assim: irmãos, se você está sofrendo, parabéns, está todo mundo sofrendo também. É isso que ele fala. Em Apocalipse, as cartas olha, quem for fiel até a morte, vai ter a vida, hein? Por quê? Porque existe uma consciência coletiva da igreja de que nós reagimos àquilo que foi feito, e não àquilo que Ele vai fazer. Que nós agimos a partir daquilo
que nos foi entregue. Mas sabe o que eu percebo hoje, irmãos, de uma forma séria? É que, como o povo do Egito, nós temos uma amnésia histórica. Nós não temos capacidade de lembrar tudo aquilo que Deus fez por nós. E se a gente levar a sério, a gente não consegue lembrar nem o que fizeram por nós. Pessoas. Outro dia eu estava atendendo um gabinete, uma menina que tinha sido adotada. E essa menina, ela falou uma coisa que mexeu comigo e eu pequei. Ela falou assim: pastor, me ajuda em oração, porque eu tenho muita dificuldade em ser amável com os meus pais. Aí eu senti a mesma coisa que eu senti do homem de Betesda. Eu falei, mas como assim? Ela, não, eu sou muito paciente com os meus pais. Muito paciente, sou muito grosseira com eles. E eles também são muito difíceis, sabe, pastor? Eu falei, gente muito difícil, tá? Eu fiquei olhando, pensando, falei, gente, como que a gente consegue fazer isso, né? E como essa menina, ela é um reflexo de todos nós, muitas vezes. Como daqui a um tempo, a própria Sofia vai ser, agressiva ela já é um pouco comigo, mas vai responder de uma forma diferente do que eu acho que ela deveria responder. Logo eu, que dei tantos banhos, fiquei tantas horas sem dormir, troquei tantas fraldas. E toma-lhe dinheiro para pagar as coisas. E daqui talvez 10, 15, 5, 1, 3 anos, ela vai ser incapaz de colocar isso em conta. Vai ser incapaz. Sabe por quê? Porque ela é um ser humano. Mas o que a palavra de Deus nos chama e nos convida é nos trazer à memória, é nos lembrar todos os dias o preço pago para que a consciência desse preço me faça naturalmente ofertar a minha vida, os meus dons, o meu talento, o meu coração, o meu dinheiro, não para a igreja, vocês sabem disso, mas para o Rei desse reino, para o Senhor de tudo e todos. Quando nós não conseguimos lidar com isso bem, se você não consegue lidar com a ideia de me entregar como um todo, é porque a sua compreensão do que foi feito está mal elaborada. Porque se você tivesse noção do que foi feito, eu não estou falando de você conseguir fazer isso em sua perfeição. Estou dizendo em você entender que o seu todo precisa ser entregue. É porque você não entendeu o todo que foi feito por você e por mim. E o papel da igreja é demonstrar isso. É pegar o todo que você tem, apresentar ele diante de Deus, junto com cada um de nossos irmãos, e isto ser um mover de Deus, para que outros saibam o que foi feito por eles. Ide e construam templos. Foi isso que ele mandou a gente fazer, gente? Não? Ide e tenham as igrejas mais cheias possíveis. Foi isso que ele mandou a gente fazer, gente? Hã? Enfim, alguém que sabe de Bíblia. Ide, pregai o Evangelho. Fazendo o que, gente? Discípulos. Discípulos. Pessoas que estão seguindo o mesmo Senhor, pelo mesmo sacrifício que foi feito por eles. Gente, isso é tremendo. A igreja não tem que inventar assunto. Os púlpitos não tem que inventar
teologias. Os púlpitos precisam pregar as mesmas coisas. Cristo morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. A sua incapacidade de viver de uma forma correta fez com que ele morresse. E isso foi suficiente. Hoje você tem paz com Deus pela morte que ele sofreu. Então morra. Em resposta a isso. Fazer parte sem entregar o todo nunca fará sentido. É como o jovem rico virar para Jesus e falar assim: olha, posso vender metade das coisas e dar? E Jesus falou: não, não pode não, tem que ser tudo mesmo. É como a viúva pobre, em vez de dar as suas 2 moedinhas, só desse uma e guardasse. Vai que eu preciso dessa. É igual o jovem, né, que a mãe deu 2 moedas para ele, uma para dar o dízimo e o outro para comprar o sorvete. E aí, criança correndo com as 2 moedinhas na mão, tropeçou, caiu, a moedinha caiu na mão dele, uma das moedinhas caiu dentro do bueiro. Ele olha para a moeda, olha para o bueiro, olha para si e falou: oh Deus, que pena, que foi logo a moeda do dízimo. E foi lá e comprou o sorvete para ele. Foi logo essa, foi logo a sua. Aquela ali era a sua, a minha ficou na minha mão. Não faz sentido. Não faz sentido. Como não faria sentido se na sua casa alguém desse tudo e você não desse. Como não faz sentido numa corrida de bastão, que ele troca, acho que sim, né? Você entendeu? Corrida de bastão, você desce tudo que você possa dar, e o seu companheiro pega o bastão e vai andando. Não faz sentido. Gera uma incoerência naquilo que está sendo feito. Por isso que Paulo, ele vai trazer justamente essa ideia. 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, eu já estou sendo entregue como sacrifício de libação, estou sendo derramado como um sacrifício. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, Timóteo, eu guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará. Não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Você quer fazer parte? Comece a fazer cálculos. Será que eu estou reagindo como convém aquilo que foi feito? Se sim, Deus te abençoe. Se não, fale isso com Deus. Talvez mude toda a sua jornada, a sua caminhada com Ele. Pense mais no que foi feito. Pense menos no que Ele pode fazer. Isso pode mudar o seu relacionamento com Ele. Porque a expectativa gera muitas vezes frustrações. Caminhe consciente daquilo que Ele fez por você. E você verá que não precisa de mais nada a ser feito. Porque Ele mesmo já é suficiente. Amém? Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque podemos ser confrontados com a Tua palavra, sermos, ó Deus, convidados a olhar para as nossas vidas a partir dessa realidade, a partir dessa compreensão. Senhor, fala comigo, fala com quem está aqui, que os nossos corações saiam daqui, ó Deus, pegando fogo pela consciência do que foi feito por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas muitas e muitas questões. Perdoa as vezes que nós não nos entregamos com o todo a Ti. Quando entregamos só aquilo que achamos necessário ou digno. Pai, o Senhor é digno de tudo. Se tivéssemos 1000 vidas e entregássemos todas elas a Ti, seria insuficiente, ó Deus, para pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Abre os nossos olhos para termos esta consciência, Deus.
cada vez mais. Continue de olhos fechados, cabeça baixa. Essa manhã foi te apresentado um preço que te é convidado a pagar. Nós somos literalmente convidados. Ninguém é obrigado. Quem quiser, se alguém quiser. Então, todo convite do Evangelho parte daquilo que foi feito por você e te convida a reagir a partir disso. Eu quero saber se essa manhã tem alguém aqui que precisa reagir àquilo que Deus fez por você e por mim naquela cruz. E quer dizer a Deus: Deus, me ajuda a entregar o meu todo. Me ajuda a entregar tudo que sou em resposta ao que o Senhor fez. Tem alguém aqui essa manhã? Levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui essa manhã que quer reagir a isso que Deus fez por você? Santo Deus, Deus de Israel, nos ensina cada vez mais a como, ó Deus, entregar as nossas vidas como um sacrifício, como nos jogarmos diante de Ti e para Ti, e esperar, ó Deus, em Ti a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, continua falando com a gente através dos louvores. Em nome de Jesus que oramos.